E aí, turma, olha só, nós vamos trabalhar o gênero resenha crítica. Vamos conhecer um pouquinho mais a respeito desse gênero argumentativo. Vamos falar aqui da estrutura, como é que eu devo começar uma resenha, como é que devem ser os parágrafos de desenvolvimento, que elementos são essenciais no desenvolvimento para que eu possa fazer uma resenha muito bem trabalhada e como eu devo terminar o meu texto. Então, lembrando que, se é um texto argumentativo, obviamente que os meus argumentos devem ser bem expostos e eu devo saber justificá-los. Outra coisa interessante é a gente, antes de mais nada, conhecer a definição de resenha crítica. Afinal de contas, que gênero textual é esse? Onde eu encontro e para que é que ele serve? A resenha crítica tem um objetivo, é levar o leitor a adquirir determinado objeto cultural. Quando eu falo de aquisição, eu não me refiro apenas à questão de posse, eu me refiro à questão de deleitar-se com aquela obra cultural. Isso pode ser um álbum de algum artista, isso pode ser um filme, isso pode ser uma peça teatral, pode ser também uma série, enfim. A pessoa que escreve a resenha, ela normalmente é uma pessoa que tem uma experiência com esse tipo de produção de texto, assim como ele tem uma experiência maior a respeito do objeto que foi trabalhado. Para que eu possa convencer outras pessoas a assistir um filme, a convencer a ler uma determinada obra, por exemplo, eu preciso conhecer muito mais aprofundadamente, não só a respeito da obra, mas sobre tudo que a circula. Se for um filme, eu preciso saber quem são os integrantes, quem é o diretor, que outros trabalhos essas pessoas fizeram. Eu preciso até mesmo, eu posso e devo entender um pouquinho mais a respeito daquele gênero de filme, ou mais ainda, eu posso ser uma pessoa entendida em cinema para que eu tenha mais informações plausíveis para convencer o meu leitor a adquirir aquele objeto cultural. Da mesma maneira, se eu vou fazer uma resenha de um livro, é interessante que eu tenha um conhecimento mais aprofundado sobre o autor ou autora daquele livro. Eu possa fazer, inclusive, comparações entre aquela obra com outras anteriores e, desta maneira, eu possa, através dos meus argumentos muito bem articulados, convencer o meu leitor, sendo um livro no caso, obviamente, a ter acesso àquela obra literária. Pelo lado do leitor, é interessante o seguinte: se ele vai se debruçar sobre um livro de muitas páginas ou sobre uma série que levaria horas e horas para terminar, ele procura informações a respeito. Então, ele vai procurar uma opinião, preferencialmente, de um especialista, porque esse especialista conhece a fundo o filme, vai apresentar as qualidades que esse filme tem, assim como vai apresentar os seus defeitos. E aí nós entramos em uma outra questão interessante: a neutralidade ou não do resenhista. Alguns resenhistas, ao produzir suas obras, eles se identificam como fãs de determinada obra, mas eles são bastante sinceros em relação a defeitos que ela possa mostrar. Outros são mais movidos pelo subjetivismo, são mais movidos pela emoção e normalmente podem até não serem tão críticos em relação à obra analisada. Muitas vezes a opinião da crítica não condiz com a opinião do leitor. Isso é perfeitamente plausível. Obviamente, na nossa aula, a gente vai procurar mostrar aqui como foi construída a resenha, qual a importância das palavras que foram utilizadas pelo autor, o efeito de sentido que determinadas expressões podem ter causado ao texto para convencer o interlocutor. E para mostrar tudo isso aí, obviamente, nós vamos focar na estrutura da resenha, desde a apresentação ao desenvolvimento e à conclusão. Por exemplo, quando a gente fala de apresentação, uma coisa é praticamente padrão: o objeto cultural a ser analisado é apresentado na introdução, é apresentado já no primeiro parágrafo. E esse parágrafo eu posso começar com uma frase de efeito, pode ser uma frase curta, por exemplo, mas uma frase que já de imediato chame a atenção do interlocutor e que o faça até pensar, não apenas pensar, mas constatar se aquela obra vai ser mais elogiada ou mais criticada. Então, muitas vezes, já no primeiro parágrafo, o resenhista prepara o leitor para as expectativas que ele, leitor, já traz consigo no decorrer dos parágrafos seguintes. Durante o desenvolvimento de uma resenha crítica, é muito comum a gente observar aspectos positivos e aspectos negativos em relação ao objeto resenhado. Claro que isso vai depender muito do ponto de vista de cada resenhista. Se ele for um resenhista mais imparcial, ele vai colocar os aspectos positivos e os aspectos negativos. E aí já fica a dica para você, quando for escrever a sua resenha, de que você pode fazer isso em parágrafos diferentes.
Você pode usar um parágrafo do desenvolvimento para falar positivamente da obra e o outro parágrafo para colocar os aspectos negativos. Se você percebeu que essa obra tem muito mais qualidades do que defeitos, então você pode colocar os defeitos no mesmo parágrafo como ressalva às qualidades que já foram apresentadas. E nos outros parágrafos do desenvolvimento, você focar em outras situações. Por exemplo, as informações técnicas do filme, se for um filme, por exemplo, você pode falar sobre o diretor e os atores, no caso o elenco, em um parágrafo. Você pode falar sobre a temática do filme, por que ela é interessante, de que maneira o público se envolve com aquele filme ou com aquele livro, no parágrafo seguinte. Você pode colocar num terceiro parágrafo uma análise comparativa entre esta obra e outras que foram produzidas por esse ator ou por esse diretor. Você pode fazer uma comparação. Não podemos esquecer também que no desenvolvimento é onde nós temos uma sinopse do objeto resenhado, né? Um pequeno aparato do que vai acontecer ali. Obviamente, com todo o cuidado do mundo para não dar nenhum spoiler, né? Porque a intenção da resenha é causar essa curiosidade e não estragar a expectativa do leitor. E o que fazer então na conclusão de uma resenha crítica? A conclusão, como o próprio nome já diz, eu vou terminar o meu texto tendo que deixar ao meu leitor uma impressão definitiva sobre o objeto resenhado. Então, se depois de mostrar aspectos positivos e aspectos negativos, eu concluir que vale a pena assistir aquela série ou aquele filme ou ler aquele livro, eu tenho que deixar isso evidente no último parágrafo do texto. Então já não cabe mais nenhuma grande crítica, apenas uma definição. Essa obra é ou não é merecedora do público? Então, isso eu tenho que deixar pronto na última parte do texto. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar um texto. Vou mostrar para vocês uma resenha sobre um documentário recentíssimo da banda The Beatles, chamado Get Back, lançado em novembro de 2021. Vamos ver qual é a opinião da resenhista sobre esse documentário. Vamos ver de que modo ela consegue convencer o espectador a assistir o documentário e qual a impressão final que ela deixa para todos nós, certo? Vamos lá.